Bom, boa tarde a todos. Eu sou a professora Ruth Holanda Lopes, sou economista e tenho doutorado em sustentabilidade. Primeiramente, eu peço desculpa por estar apresentando uma palestra gravada, mas nós estaremos em período de bancas de TCC. Realmente, no dia da apresentação, eu estarei participando de várias bancas. Então, isso tornou bastante complicada a minha apresentação online. O tema da nossa palestra, como vocês já receberam, é Economia Conectada, e aqui eu coloco ainda como compartilhada e disruptiva. Né? Então, nós estamos na era da conectividade, na era digital, a indústria 4.0, então nós estamos buscando cada dia mais formas de produzir com e por meio da conexão da internet, da inteligência artificial. Isso se torna cada dia mais comum nos objetos, nas formas de comprar, nas formas de vender, na forma de entregar esses produtos. Então, nós precisamos também de ferramentas que possibilite ou que facilite essa movimentação desses produtos. Né? Então, a economia, ela muitas vezes se antecipa, outras vezes ela se adapta a essas novas mudanças. A economia conectada, na verdade, ela começa lá em 1999. Então, quando poucas pessoas, aproximadamente 1, 2% da população, tinha acesso à internet. Então, ela é bem disruptiva, ela é muito inovadora quando se inicia. E ela continua se modernizando com o passar do tempo. Então, nós temos países que são muito mais conectados, então essa economia flui de uma maneira muito mais fácil, e nós temos outros países que ainda estão entrando, que ainda estão se adaptando, que essa ainda é algo um pouco novo. Né? Então, ainda nós temos diversos níveis de conectividade e essa economia se adapta a esses diversos níveis de conectividade. Né? Então, tem países, por exemplo, como a China, que praticamente não se usa mais cartão de crédito, não se usa mais dinheiro. Até a banca de verdura, até a banca de frutinha da esquina, você compra por meio do celular. Né? Aqui no Brasil, o Pix acabou de chegar, nós ainda estamos tentando utilizar, tentando saber como ele funciona, né? Mas lá isso já tem outras ferramentas, outros aplicativos, e faz com que isso seja comum, o que nos torna também muito dependentes, por exemplo, do celular. Então, se por um lado nós temos a independência do dinheiro, a independência do cartão de crédito, nós passamos a ter a dependência de um aparelho. Sem esse aparelho celular, eu não consigo chamar um aplicativo, sem esse aparelho celular, eu não consigo, no caso da China, pagar uma conta, né? Então, comprar um produto qualquer. Então, nós estamos passando por essa transição, essa mudança, e essas dificuldades, essas questões ainda estão sendo discutidas, ainda estão sendo resolvidas, mas a tendência é que todos aceitem, que todos passem a utilizá-las cada vez mais. E é sobre mais ou menos isso que nós vamos bater um papinho hoje. Então, a economia compartilhada, ela vai se basear em algumas questões principais. Primeiro, nós temos a questão dos bens de consumo e nós temos a questão da sustentabilidade. Então, por que coloca esses dois lado a lado? Porque muitas vezes nós temos bens de consumo que nós utilizamos ele por 1% da sua vida útil, 5% da sua vida útil, e eles têm um valor, um custo-benefício muito alto. Né? Então, você pega o seu carro, você compra o carro, você paga o financiamento, você paga o seguro, você paga a manutenção, você paga o estacionamento, você paga o combustível. Tudo isso são custos que você tem. E quanto desse carro você efetivamente usa? Nós usamos o nosso carro entre 1% e 5% do nosso dia, exceto se você trabalhar com esse produto, se for sua ferramenta de trabalho. Né? Então, esse custo, se você dividir o valor total do carro pela vida útil que ele tem em relação a você, né? Pode ser que um carro tenha vida útil de 10 anos, de 20 anos, mas em relação a você, provavelmente ele vai ter uma vida útil de 3 a 5 anos. Então, você pegando o valor que você gastou, dividindo pela quantidade de dias e depois dividindo pela quantidade de horas, você vai observar que esse custo ele se torna muito alto. Né? Então, nós temos aí o custo da ociosidade. Isso quer dizer que 95% do tempo o seu carro vai ficar parado. Você sai da sua residência, você vai até o seu trabalho, né, em cidades
de pequeno porte, isso você faz em 5, 10 minutos. Em cidade de grande porte, você pode gastar mais ou menos 30, 40 minutos, 1 hora. Chega lá, ele fica estacionado e você utiliza ele no final do dia. Algumas vezes pequenos deslocamentos durante o dia em lugares próximos. Então, isso faz com que o seu carro ele seja utilizado mais ou menos 2 a 3 horas por dia. Então, de 24 horas, você usa ele de 2 a 3 horas por dia. Isso em uma utilização maciça, uma utilização em centros urbanos onde há grandes congestionamentos, né? E geralmente a utilização do veículo é de 1,3 pessoas, contando já com o motorista. Então, realmente é um bem que fica muito ocioso, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, o que nós menos queremos é recursos ociosos. Nós queremos que eles sejam aproveitados, reutilizados, e aí entra essa economia, né? Então, se eu fizer a conta, ou se eu buscar pela racionalidade, muitas vezes é melhor eu deixar de ter o meu veículo próprio e passar a utilizar as plataformas da economia conectada, como o Uber, como o 99, como vários outros aplicativos em que você tem acesso à mobilidade urbana, né? Você vai sair da sua casa para o seu trabalho, a um custo muito menor, né? E muitas vezes de uma maneira muito mais cômoda. Você vai ter alguém dirigindo para você, enquanto isso você pode estudar, pode ler, pode fazer um trabalho, até mesmo fazer um momento de lazer ali, ou de descanso, e ao mesmo tempo, você, quando chegar no seu local de destino, você simplesmente desce do veículo e vai para a sua reunião, para a sua aula, para o seu trabalho, né? Você não precisa buscar estacionamento, você não precisa estacionar o carro, você não precisa ter esse custo, nem esse trabalho. Então, são duas coisas que interagem, né? Você tem um bem de consumo ocioso e também você tem a questão do tempo, que você gasta, do custo que você vai ter para movimentar isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a partir da utilização desses aplicativos, dessas plataformas como eu citei, Uber, nós passamos a ter uma mudança em relação, por exemplo, à confiança, né? Então, no início, lá nos primórdios da economia, nós tínhamos a questão da confiança pela convivência, pelo conhecimento. Então, nós éramos muito próximos e eu confiava, eu poderia emprestar uma ferramenta de trabalho, poderia emprestar a minha propriedade em algum momento para um vizinho, para um amigo, porque eram pessoas próximas, pessoas que eu conhecia, que eu sabia onde moravam, como encontrar, qual o seu perfil de comportamento. Quando nós fomos para as grandes cidades, isso se perdeu. Muitas vezes eu não conheço nem o meu vizinho. Isso acabou sendo algo que ficou para trás. E aí nós passamos a não confiar nas pessoas. No entanto, com o advento dos aplicativos, o que veio junto? Os scores, as avaliações, formas de mostrar que aquela pessoa é confiável. Então, eu posso emprestar, alugar o meu carro, a minha residência, para uma pessoa, mesmo sem conhecê-la. Por quê? Porque aquele aplicativo me garante que aquela pessoa já foi em X estabelecimentos, que aquela pessoa é uma pessoa cuidadosa, que aquela pessoa pagou corretamente. Então, eu vou ter um feedback de várias pessoas me falando que eu posso confiar naquele usuário. Da mesma forma, aquele usuário, aquela pessoa que quer utilizar meu carro, que quer utilizar minha casa, ele também vai buscar. Eu sou uma pessoa confiável, eu entreguei o imóvel em condições adequadas, eu dei assistência quando necessário. Então, à medida que essa pessoa vai observando ali as minhas avaliações, os meus scores, ela também vai obtendo maior confiança em utilizar aquele produto que eu estou disponibilizando. E ainda nós temos a questão da plataforma, que a maioria das plataformas, ela de alguma maneira, ela te dá uma certa segurança, né? Então, alguns aplicativos em que possibilita você alugar o seu próprio carro como pessoa física para uma outra pessoa física, é diferente de uma empresa que aluga o carro, de pessoa física para pessoa física. Então, ela já oferece, por exemplo, seguro, né? Então, se alguém bater o meu carro, se ocorrer um sinistro qualquer, a própria plataforma ela tem um seguro que ela vai pagar pelo conserto do meu carro e a pessoa que causou o dano vai responder à plataforma. Eles vão se entender, mas eu imediatamente sou assistida na questão de
pagar de conserto, de deixar o meu bem da maneira que ele deveria ou que ele foi inicialmente entregue, né? Então, assim, eu passei a ter, dentro da economia compartilhada, conectada, essa forma de acesso à informação de pessoas que eu não conhecia e de segurança para disponibilizar um imóvel ou para até mesmo ocupar ou alugar um determinado imóvel, veículo, qualquer bem que eu esteja necessitando, né? E a outra questão que foi muito importante para que isso se estabelecesse, talvez a melhor, foi o acesso e a tecnologia, né? O que é isso? O acesso é a mudança da mentalidade, né? Então, antigamente, as pessoas elas estavam mais baseadas na propriedade do que no acesso, né? Então, eu não queria ter simplesmente o acesso a um apartamento na praia. Eu queria ter a propriedade do acesso a um apartamento na praia. Uma propriedade de um apartamento na praia. Então, com isso, as pessoas tinham apartamentos em determinados locais, né? Vamos citar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Natal. Então, em lugares que tinham fluxo de turistas, que eram de maior atratividade, as pessoas compravam, lógico, tinham mais dinheiro, compravam esses apartamentos e isso acabava sendo um motivo de status, né? E quem não tinha esse apartamento tinha que recorrer a hotéis. Com a mudança, principalmente por meio de crises, por meio de esses imóveis acabam se tornando muito valorizados, muito caros, e as pessoas deixam de ter acesso a isso, né? Então, as pessoas passaram a abrir mão da propriedade e buscar apenas o acesso. Então, eu não tenho interesse de ter um carro no Rio de Janeiro, eu não tenho interesse de ter um carro em Natal, eu não tenho interesse de ter um apartamento nesses locais. Por quê? Porque é um custo muito alto. Eu vou manter energia, eu vou manter condomínio, eu vou manter todas as funções para que quando eu chegar lá ele esteja funcionando perfeitamente. E além do custo investido por esse produto que eu vou usar 1 ou 2 vezes ao ano. Então as pessoas mudaram essa questão e passaram a querer simplesmente o acesso. Então, se eu posso ter acesso a um apartamento em Nova York por 5 dias, né, por mais que eu utilize um apartamento bem valorizado, com a diária muito alta, ainda vai ser um valor bem inferior ao de eu comprar e manter um apartamento em Nova York. A mesma coisa, eu posso utilizar um apartamento em Copacabana por 1 semana e esse valor vai ser muito inferior do que se eu tivesse um apartamento lá e fosse preciso manter, né? Até mesmo helicópteros, jatinhos, iates, as pessoas já estão compartilhando. Então, isso não é uma coisa da população de baixa renda ou média renda. Isso é uma coisa que está se popularizando. Então, muitas pessoas que têm um jato, esse jato é apenas 10% dele, apenas 20%. Ele compartilha esse jato com outras pessoas, né? Então, isso torna mais barato tanto a aquisição quanto a manutenção. Então, isso é outra questão também que muda de país para país. Então, aqueles países que são mais ricos, que são países que têm já uma população com uma renda alta, com acesso a bens há algum tempo, isso se popularizou muito mais rápido. Por quê? Porque as pessoas já tinham aqueles bens, já tinham satisfeito a sua necessidade, o seu ego, a sua vaidade, e agora elas estavam dispostas a abrir mão daquela propriedade simplesmente para ter o acesso. Elas perceberam que isso era muito melhor, porque ao invés de eu passar férias todo ano no Rio de Janeiro, eu posso passar férias 1 ano em cada local do Brasil, cada ano em um local do Brasil diferente, né? Então, isso me deu também uma variedade, uma diversidade para que eu possa acessar outros bens, outros locais. Já a população de países em desenvolvimento, eles têm ainda uma certa dificuldade. Por quê? Porque eles muitas vezes nunca tiveram carros, muitas vezes eles nunca tiveram uma propriedade extra, então eles têm aquela necessidade de ter o bem, de possuir o bem, né? Então isso ainda é algo que está amadurecendo. Então muitos já conseguem abrir mão de um veículo, né? Então o marido e a mulher têm um veículo, eles ficam com apenas um e o outro vai compartilhar, usar os serviços compartilhados. Então,
A pessoa que é responsável por buscar e levar as crianças na escola, ele utiliza mais, ele vai ao trabalho, ele tem que se deslocar muito mais vezes, então ele utiliza o veículo da família. A pessoa que simplesmente vai para o trabalho de manhã e volta ao final do dia, ele utiliza o serviço de mobilidade compartilhado, como, por exemplo, o Uber, né? Então, isso é algo que também ainda está em processo de amadurecimento e é algo que muda, que transcende de acordo com a cultura. Então, algumas culturas acessam isso e fazem com que essa utilização desses aplicativos e dessa forma seja muito mais rápida, e outros países, outras culturas, eles demoram um pouco mais. E tudo isso foi possibilitado pelo quê? Pela tecnologia, né? Então, no início eu coloquei para vocês que nós tínhamos 1 a 5% das pessoas com internet. Hoje em dia, nós já temos praticamente 3 bilhões de pessoas, provavelmente um pouco mais, ou seja, próximo de 50% das pessoas do planeta conectadas à internet. Então, se você pensar, você tem o mundo inteiro na palma da sua mão. Você pode falar com pessoas de qualquer lugar do planeta, você pode comprar produtos de qualquer lugar do planeta, você pode visitar qualquer lugar do planeta, né? Pelo seu celular, pelo seu computador. Então, essas informações, que antes eram muito difíceis de serem encontradas, hoje elas são muito fáceis, né? Então, eu vou viajar para Paris. Eu quero fazer um orçamento de quanto eu vou gastar. Antigamente, eu ia perguntar de um amigo: você já foi a Paris? Você sabe quanto eu vou gastar de alimentação por dia? Você sabe quanto? Hoje em dia eu entro nos aplicativos, eu pesquiso o tipo de alimentação que eu gosto, eu vejo a área onde eu vou ficar, já pesquiso lá qual apartamento ou qual hotel eu vou ficar. Naquela área eu já verifico as alimentações, já verifico os ingressos. Então eu já tenho acesso, por meio dessa tecnologia, por meio da internet, a informações que antes eram muito difíceis de ser conseguidas. Então, eu já posso sair daqui com orçamento diário de quanto eu vou gastar, que dia eu vou comer num lugar mais caro, mais bacana, mais confortável, que dia eu vou comer em restaurantes fast foods, em comida mais barata, mais rápida. Então, eu posso me programar porque eu tenho acesso e conhecimento à informação, né? Então, isso tudo foram bases que deram e que possibilitaram que a economia se tornasse uma economia conectada e uma economia que compartilha. Ela compartilha informação, ela compartilha bens, ela compartilha a confiança das pessoas. Então, essa economia ela é muito baseada nisso, né? Nas formas de que se trata a questão da ociosidade dos bens de consumo, a questão da confiança, a questão da relação entre propriedade e acesso e também a questão da tecnologia. Então, essa economia ela se popularizou e ela se torna cada dia mais forte por conta desses sustentáculos. Então, contextualizando, essa economia ela inicia lá, como eu falei, aproximadamente em 1999, mas ela vai se popularizar, ela vai crescer em 2008 a partir da crise econômica, né? Então, as pessoas também perceberam que estava muito caro acessar um carro, estava muito caro comprar, um exemplo bem clássico, uma furadeira nova, né? Uma furadeira você utiliza basicamente 14, 15 minutos por ano. Quanto custa uma furadeira? O resto do tempo ele fica todo ocioso, né? Então as pessoas começaram a dizer: eu posso compartilhar, mas ela não ia no vizinho pedir emprestado. Por quê? Porque ela simplesmente muitas vezes nem conhecia o seu vizinho. E aí começou a se criar alguns aplicativos, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem um que é mais popular, que é o Tem Açúcar, né? Aqui em Itacoatiara, na cidade de pequeno porte, não encontrei. Em Manaus, nós já encontramos 80 pessoas que participam dessa plataforma. E em outras cidades, nós temos milhares de pessoas. Então, como isso funciona? É mais ou menos quando você batia no seu vizinho e perguntava: tem açúcar? Então, essa plataforma é isso. Você disponibiliza os bens que você tem. Eu tenho uma furadeira, eu tenho uma serra elétrica, eu tenho um ventilador sobrando, eu tenho qualquer coisa. Eu tenho um vestido que eu só usei uma vez, disponibilizo. Eu tenho um sapato, eu tenho uma garrafa de vinho, quero alguém para tomar comigo. Então, eu coloco qualquer serviço, qualquer produto que eu tenha, ou alguma coisa que eu queira compartilhar com os meus vizinhos. A pessoa entra no aplicativo e procura, né? O que eu tenho? Eu estou precisando de uma furadeira. Procuro lá a furadeira. O meu vizinho, o Antônio, tem uma furadeira. Eu vou lá e alugo o Antônio ou eu faço uma troca, né? Se o Antônio quiser alguma coisa que eu tenha disponível, a gente troca aquele produto. Se não,
ele me aluga por um determinado momento, eu utilizo. Aí ele vai fazer uma avaliação, eu vou fazer uma avaliação. Então, isso começou pelas condições desfavoráveis da economia tradicional. As pessoas observaram que estava difícil elas acessarem determinados bens e que era muito mais fácil elas fazerem trocas, utilizarem por algum tempo e recompensarem essas pessoas. É um ambiente em constante mudança, né? Então, praticamente todos os dias sempre estão utilizando de novas ferramentas, surgindo novas formas de compartilhamento, novas formas de disponibilização desses produtos. Ele varia muito com a sofisticação da tecnologia, né? Então, quanto mais a tecnologia se torna sofisticada, mais recursos, mais formas de acessar esses bens eu tenho. Ele trabalha muito com o empreendedorismo digital. Nós podemos observar que agora, na época do Covid-19, nós tivemos um grande boom desse tipo de aplicativos. Por quê? Porque as pessoas elas ficaram dentro das suas casas, elas deixaram de sair para o comércio, para comprar, e elas foram buscando alternativas, né? Então, tem pessoas que dizem que seu próprio condomínio, seu bairro virou seu shopping, porque eles simplesmente começaram a contactar os vizinhos, a comprar coisas dos vizinhos, e era algo que eu não precisava ter o contato físico, que é algo também que cresceu muito durante a pandemia, a economia de baixo contato, né? Então, meu vizinho me vendia um bolo, ele simplesmente deixa na porta da minha casa, eu efetuo uma transação financeira, e esse produto eu pego, já faço todo o processo de higienização antes de colocar dentro da minha casa. Mas eu simplesmente não tenho contato físico com essa pessoa, né? Ou ainda, eu preciso ir ao supermercado, eu simplesmente entro num aplicativo que ficou muito famoso durante a pandemia, foi o Rappi, né? Então, alguém vai no supermercado, compra meus produtos, os produtos que eu estou precisando, e entrega na porta da minha residência. Eu digo o que eu quero, né? Eu quero um leite de tal marca, eu quero um ketchup de tal marca, eu quero tantos tomates, e essa pessoa acaba comprando, fazendo essas compras e entregando na minha residência. E eu pago por esse serviço. Se for um serviço de simples de entrega, é um preço. Se for um serviço mais completo de compra e tal, é outro preço, né? Então, as pessoas passaram a empreender muito mais digitalmente pela necessidade do isolamento e também pela questão do desemprego. Então, muitas pessoas acabaram ficando desempregadas e utilizaram esses mecanismos como forma de ser reinseridos no mercado, pelo menos nesse momento de pandemia, né? Então, os negócios eles passaram a ser baseados na internet. Eu divulgo meu produto na internet, eu faço a transação comercial pela internet e eu crio uma forma de entrega desse meu produto para que ele chegue às mãos do meu cliente de uma forma rápida e segura. Então, nós estamos passando pela era da disrupção, pela era da ruptura, né? Então, a gente muda as formas. Por exemplo, a propriedade, ela deixa de ter tanta importância, né? Ela muda esse papel. O conhecimento, o contato físico, ele também deixa de ter tanta importância. Se ele já estava perdendo antes da pandemia, com o isolamento social, com as questões de segurança sanitária, nós acabamos fazendo com que isso corresse de forma muito mais rápida, né? Então, inicialmente, se pensava que isso seria algo apenas para a geração do milênio, embora ela seja que comprou a ideia e que se adequou e que trabalhou nela ela de uma forma muito mais rápida, mas observou-se que isso é algo que se popularizou entre todas as faixas etárias, né? Então, hoje nós temos robozinhos que utilizam facilmente a internet. Alguns ainda têm uma resistência muito grande, mas nós já conseguimos ver alguns evoluindo, buscando e se acostumando com esses novos tempos, né? com essas novas práticas comerciais. Então, essas inovações disruptivas, elas surgem de tempo em tempo, né? Como a energia elétrica, como depois vieram os eletroeletrônicos, como o próprio exemplo que está aí no slide, como rádio, TV. Então, elas acabavam tendo uma certa
distância temporal. Então, geralmente é um intervalo de 30 a 40 anos, como, por exemplo, do rádio, da popularização do rádio para a popularização da TV, né? Então, eles criam um mercado, destroem o mercado antigo e criam um mercado totalmente novo. Então, se você pensar, por exemplo, na televisão, se você pensar, por exemplo, nas locadoras, elas simplesmente deixaram de existir, né? Então, se você fala com uma criança hoje, pega uma fita para mim, ele não sabe nem o que é fita. Pega um DVD para mim, a nova geração também já não está sabendo muito o que é um DVD. Né? Se você pega a geração de 10 a 15 anos, ele sabe perfeitamente o que é um DVD. Se você pega uma criança de 5, 6 anos, alguns já não sabem muito bem o que é um DVD. Mas se você perguntar para ele o que é a Netflix, ele sabe, ele pega a televisão, ele conecta, ele conhece as formas de utilização perfeitamente, acessa os filmes dele, né? Então, esses mercados estão sendo destruídos muito rápidos e as pessoas estão tendo que se adaptar de forma muito rápida, né? Então, surgem nesse mercado as startups, que são justamente aquelas empresas criadas por jovens que têm essa questão da inovação, de estar buscando aquelas necessidades que às vezes nem nós mesmos percebemos e mostrando, jogando produtos novos para que as pessoas possam ter acesso e buscar ferramentas para sanar suas próprias necessidades. Então, seja disruptivo e você será salvo, né? Então, para ser disruptivo, não basta ser uma melhoria, tem que romper com o padrão existente, é algo que fura a fila. Então, a economia conectada, a economia compartilhada, ela é muito disruptiva, ela quebra padrões, ela muda as formas de compra, ela muda as formas de venda, ela muda as formas de acesso, ela faz com que as pessoas se reinventem, né? Então, se a internet, se a tecnologia já possibilitou isso, nós podemos dizer que o cenário pandêmico ele fez com que isso se popularizasse e as próprias pessoas buscassem. Aquelas pessoas que tinham resistência, elas passam a procurar isso como uma forma de atender às suas necessidades. Então, nós temos a mudança, nós podemos dizer que nada será como antes, né? Então, nós temos consumidores que passam a se tornar produtores, então tem até uma questão legal, uma discussão. Então, como é que eu vou processar um Uber, caso o serviço não seja fornecido da forma correta? Eu vou processar o motorista, eu vou processar a plataforma, quem eu vou processar? O motorista é o meu fornecedor ou o motorista é um consumidor da plataforma como eu? Quem vai ressarcir esse recurso, né? Então, o consumidor ele acaba se tornando produtor e, na mesma hora, acaba tendo uma proximidade tão grande que você chega a confundir quem é e onde está essa pessoa, né? Então, ao mesmo tempo, isso se tornou também muito próximo e muito comum, e acho que até mais fácil de ser entendido, na questão da informação, né? Então, hoje, nós somos muito mais produtores de informação do que nós éramos há 10, 15 anos atrás. Há 10, 15 anos atrás, nós éramos simplesmente consumidores. Então, você ligava a televisão, ligava o rádio, você consumia aquela informação. Com o advento e a popularização dos celulares, das câmeras fotográficas e câmeras filmadoras digitais, isso acabou fazendo com que nós tornássemos produtores de informação, né? Então, você vai passando por um local, houve um acidente, houve uma manifestação, algo que você lhe chama a atenção e você acha que as outras pessoas podem ter interesse, você simplesmente filma aquilo, coloca um áudio, coloca um texto e disponibiliza nas suas redes sociais. Se alguém achar isso interessante, começam a se compartilhar e você se tornou um produtor de informação, né? Então, muitas vezes, a nossa função ela acaba se misturando, se disseminando e se confundindo entre consumidor e produtor. O custo marginal muitas vezes chega próximo a zero, né? Isso nós podemos pensar, eu coloquei o exemplo da informação, mas nós podemos pensar, por exemplo, no Airbnb, né? Então, nós vamos ter empresas que fornecem uma rede hoteleira e ela vai demorar 3, 4, 5 anos para construir um hotel, enquanto que nós vamos gastar
aproximadamente 30 minutos para tirar as fotos da nossa residência, do nosso apartamento e cadastrar em um site da internet, como a Airbnb, como a Alugue por Temporada, como o Booking.com, né? Então, nós que éramos consumidores de hotel, hoje nós também podemos ser produtores, fornecedores. Nós simplesmente vamos disponibilizar um quarto, um apartamento, uma propriedade para ser produzida e para ser consumida. E isso vai fazer com que o nosso custo marginal seja muito próximo de zero, né? Então, uma empresa que vai trazer um hotel, ela vai gastar milhões de reais ou milhões de dólares para construir um hotel. Se for um hotel simples, alguns milhares, mas um hotel de grande porte, de luxo, que atenda uma certa quantidade de pessoas, ela simplesmente vai ter um custo muito alto. E ela provavelmente vai ter entre 50 e 80 apartamentos e ela tem aquela capacidade limitada para que ela dobre ou para que ela consiga ofertar mais, ela vai precisar de muito tempo. Já o Airbnb, muitas vezes em um único dia, ele disponibiliza 10 mil, 20 mil apartamentos ou quartos ao redor do mundo. E o custo dele é zero, né? Ele não tem nenhum custo. Então, ele é o maior proprietário de acomodações ao redor do mundo inteiro. O proprietário não, ele é quem mais disponibiliza acomodações do mundo inteiro, sem, na verdade, possuir nenhuma acomodação, né? Mesma coisa é o Uber. Ele tem a maior frota de veículos disponível para mobilidade urbana ao redor do planeta e ele não possui um único carro. Então, isso faz com que eles tenham uma forma de produzir e um custo marginal muito próximo a zero. Simplesmente as pessoas se disponibilizam a ofertar seus próprios veículos, a ofertar suas próprias moradias, para que as outras pessoas possam utilizar em torno de um retorno financeiro, né, em troca de um retorno financeiro. Então, isso mudou totalmente a forma de trabalho também, né? Então, as pessoas não precisam mais ter uma carteira assinada. Aquela legislação que anos e anos estava sendo discutida, simplesmente veio o Uber, simplesmente veio o Airbnb, simplesmente veio o iFood e fez com que isso se tornasse obsoleto. As pessoas mesmo escolhem trabalhar, ela mesma escolhe que ela vai ter que pagar o seguro do carro dela, ela mesma escolhe que se ela quiser se aposentar, ela vai ter que pagar o INSS dela. Por quê? Porque a empresa não tem nenhuma obrigação. Ela simplesmente vai fornecer a conexão entre as pessoas, né? Por isso que é a economia conectada, né? Então, nós temos dois lados e esses lados precisam se conectar. E essas plataformas fazem essa conexão. E isso mudou de uma forma a forma de trabalho, a forma de como as pessoas se relacionavam. Então, as obrigações entre as pessoas, elas se tornaram muito mais a partir de uma aceitação, de um acordo implícito, do que de um contrato formal. Então, a pessoa que vai pegar o teu lanche em um determinado restaurante, levar a tua residência, ela não é funcionária dentro do restaurante, nem sua funcionária. Então, nem o restaurante vai ter obrigação com ela, e nem ela tem obrigação com o restaurante, a não ser da prestação daquele serviço, assim como também ela não tem com você, nem você com ela. É simplesmente um acordo em que todos ganham, né? O que a gente chama na economia de ganha-ganha. Ganha o dono do restaurante porque vendeu, ganha a pessoa que trouxe o lanche até você porque ganhou ou recebeu por aquele serviço, e ganha você porque você se beneficiou ao ter recebido aquele serviço. E isso acaba exigindo uma nova legislação, né? Então, se você pensar, quando o Uber começou a se popularizar no Brasil, isso acontece também de tempos em tempos, porque de tempos em tempos afeta determinada região, né? Então, a gente viu primeiramente no Rio de Janeiro, em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. Por quê? Porque foram os lugares que foram primeiramente afetados. Então, os taxistas parando o trânsito, fazendo greves, simplesmente porque eles começaram a perder o seu meio de vida, né? As pessoas observavam o preço do táxi, dá R$40 essa corrida. Pegavam o preço do Uber, 12, né? Então, eu vou de Uber. E isso fez com que os taxistas reclamassem. Por quê? Porque eles pagavam seguro, porque eles têm algumas responsabilidades, e os Ubers não. Eles simplesmente fornecem o serviço e aquilo ali não tem nenhuma um tipo de legislação que proteja
ainda o consumidor, que exija com que ele faça qualquer tipo de adaptação. Então, a legislação acaba tendo que ser discutida, as legislações de trabalho também, porque as pessoas começam a sentir a necessidade de que tenha algo que proteja essas formas de transações, né? E então, nessa foto aí que eu coloquei, a questão do correio, né? Então, quantas vezes nós utilizamos o correio atualmente, né? Quantas contas nós recebíamos há 5 anos atrás pelo correio? Né? Nós recebíamos vários boletos, nós recebíamos cartão de crédito, e hoje em dia nós temos isso tudo no nosso celular. Às vezes a gente ainda recebe algum por e-mail, mas a maioria das vezes você nem precisa do e-mail. Você acessa o aplicativo, ele já pergunta se você quer copiar o código de barra, porque ele sabe que você não vai se dirigir a um banco. Você simplesmente vai pegar aquele código, digitalizar e jogar no aplicativo do seu banco e pagar a sua conta, né? E agora com o Pix isso se torna muito mais rápido ainda. Então, essas mudanças acontecem de uma maneira rápida, nós temos que nos adaptar, e a legislação também tem que se adaptar para dar proteção ao consumidor e também ao fornecedor, né? Então, se eu consumir o produto e não pagar, como é que essa pessoa que está me fornecendo esse serviço pode se proteger, né? A mesma forma, se o produto eu receber de uma forma incorreta ou o serviço não for praticado dentro da qualidade, a quem eu posso reclamar? Né? A primeira questão que nós temos é a avaliação. Então, a primeira punição, eu vou te dar 1 estrelinha, né? E isso repercute. Por quê? Porque se outra pessoa der 1 estrelinha e se outra pessoa der outra estrelinha, isso acaba se tornando trazendo score baixo para aquele produtor. E isso faz com que as pessoas observem que ele tem alguma questão ali que não está agradando aos consumidores. Então, ele já pode começar a perder cliente. Mas também nós necessitamos de uma legislação que vá além disso. Então, por isso que também acaba exigindo uma nova uma nova legislação. Então, alguns conceitos, né, que para grants que mexe com compartilhamento de recursos físicos, humanos, com a questão da criação da produção, distribuição e comércio de consumo, compartilhando bens e serviços por pessoas e organizações. Né? E esse compartilhamento ele ocorre de maneira conectada. Né? Então, nós vamos ter plataformas digitais, por isso que algumas pessoas chamam também de economia de plataforma, porque essas plataformas são que possibilitam esse compartilhamento. Né? O Butzman e o Rogers eles colocam que é um conjunto de práticas comerciais que possibilitam o acesso de bens e serviços sem que haja a necessidade da aquisição do bem ou até mesmo de troca monetária, porque muitos desses aplicativos, eles simplesmente utilizam a questão da troca por serviço, por bônus. Então, à medida que você utiliza um bem, você ganha bônus ou você ganha horas. E aí quando você for consumir aquele bem ou quando você for ofertar, você pode trocar. Né? Então, eu sei tocar violão. Eu oferto aulas de violão, 2 horas de aula de violão para alguém. Quando eu precisar utilizar uma furadeira, eu vou simplesmente pegar aquelas 2 horas de crédito e utilizar a furadeira de outra pessoa. E essa pessoa vai pegar aquelas 2 horas de furadeira que ele tem de crédito e vai acessar um outro serviço que ele tem interesse. Então, em alguns lugares já há a troca sem a necessidade de dinheiro ou de pagamento circulando. O compartilhamento, empréstimo, aluguel, trocas e até mesmo escambo. Então, dizem que o capitalismo está dando luz a uma nova forma econômica, né? E que essa chama-se de economia do compartilhamento. Né? Então, alguns creem que isso pode se transformar em um novo sistema econômico, desde o advento do capitalismo e do socialismo. Então, acredita-se que isso seja uma evolução. Né? Então, ele pega as partes viáveis do capitalismo, que muitas vezes há necessidade, sim, que tenha uma sociedade monetizada, uma sociedade com a produção de bens e serviços, mas, ao mesmo tempo, ele pega o compartilhamento do socialismo. Então, ele une essas duas coisas de forma que elas se tornem viáveis. Você não vai compartilhar o quarto da sua residência de forma obrigatória, nem de uma forma gratuita, a não ser que você deseje assim, como tem alguns aplicativos em que você pode ofertar o quarto da sua residência de forma gratuita. Mas você vai ofertar quando você quiser, como você quiser, pelo preço que você desejar. Né?
Então, ele une os dois mundos. Ele te dá a liberdade, ele te dá a forma de monetizar esse compartilhamento e, ao mesmo tempo, ele te possibilita o compartilhamento. Então, isso pode melhorar a divisão de renda, democratizar a economia global, né? Mais pessoas tendo acesso a bens que antes elas não tinham, e criar uma sociedade mais ecologicamente sustentável. Eu não vou precisar ter recursos para construir um apartamento novo, eu não vou precisar ter recursos para produzir um outro carro, eu simplesmente vou pegar o carro que eu já tenho ou o apartamento que eu já tenho e disponibilizar. E as pessoas vão fazer isso ao redor do mundo, então isso vai gerar uma oferta muito maior, né? Então, por exemplo, acho que foi na Copa de 2004, havia uma preocupação com o deslocamento, com as pessoas, com a questão do fluxo e dos hotéis. Mas como já estava sendo compartilhado isso, as pessoas começaram a compartilhar os próprios apartamentos e a oferta acabou sendo muito maior, desculpa. E os preços que estavam com a expectativa que fossem exorbitantes, pela a disponibilidade de oferta, esses preços acabaram caindo, né? Então, isso muda rapidamente e faz com que todos os mercados se reavaliem, mudem as suas formas e os seus preços de acesso, né? E isso inicia-se em 1999 com o Napster, né? Então, era uma plataforma que possibilitava os usuários upload e download de seus arquivos de MP3, né? Então, naquele momento, a internet ainda muito inicial, a música se popularizando em forma de MP3, poucos arquivos disponíveis, poucas pessoas sabiam como transformar seus arquivos de formato, e à medida que essas pessoas começaram a fazer isso e foram disponibilizando, possibilitou com que várias pessoas tivessem acesso a esses arquivos, né? Então, ele começa de uma ideia realmente sem monetização, era simplesmente troca. Eu disponibilizo as músicas que eu tenho, você disponibiliza as que você tem. Eu baixo a sua música, você necessariamente não vai baixar a minha, você vai baixar de uma terceira pessoa, né? E outra pessoa vai baixar, uma quarta pessoa vai baixar a minha. Então, era algo que todo mundo se ajudava e todo mundo tinha acesso àquele produto ou serviço que naquela época ainda era muito restrito, né? E era praticamente uma contravenção, porque a indústria da música ela simplesmente não aceitava isso. Então foi uma mudança muito radical. Hoje em dia eles tiveram que se adaptar, né? Já tem plataformas, você já consegue comprar música individualizada. Então, em 99, você comprava um DVD com 12, 18, 20 músicas e você não tinha alternativa, né? E aí, com a popularização dessas plataformas e quando a indústria viu que ela não iria conseguir deter isso, ela resolveu se adaptar a esses novos tempos, né? Então, isso começa basicamente em 1999 com o Napster. E aí, em seguida, nós vamos ter outros produtos e outros serviços, né? As mudanças são principalmente a partir da geração Y, ou da geração milênio, né? Então, as pessoas que nasceram a partir do final dos anos 90, início do ano 2000, é quem vão dar impulso, quem vão utilizar, quem vão dominar esse mercado, né? E depois ele acaba sendo acessado e ele acaba sendo disseminado para todas as outras gerações. Como eu falei, principalmente agora na pandemia, muitas pessoas buscaram acessar. Mas essas pessoas ainda conseguem ser os que dominam e os que distribuem e os que acabam gerando muito mais esse tipo de economia de serviços. Os mercados, então, eles passam a dar lugar às redes, né? Ao invés da troca entre uma empresa e uma pessoa, eu tenho rede de pessoas fornecendo aquele produto e cada hora eu vou comprar de uma pessoa diferente, ou serviço, né? E cada hora eu vou comprar de uma pessoa diferente dentro dessa rede. A posse hoje em dia se torna menos importante do que o acesso, como eu falei, isso ainda é de forma gradual, depende do desenvolvimento do país, do acesso que as pessoas já tiveram aos bens, então isso acaba se tornando algo que é um pouco social, um pouco psicológico, mas que com a modernização e com a necessidade as pessoas acabam comprando a ideia e se adaptando. O interesse próprio, ele acaba sendo moderado pela pressão dos interesses colaborativos, né? Então, as pessoas acabam buscando se adaptar a esses novos mercados, a essas
ao interesse da maioria, né? Há uma melhoria porque as pessoas passam a questionar se é necessário um enriquecimento ou se eles vão privilegiar a qualidade de vida, né? Então, eu preciso trabalhar para comprar um apartamento na praia, eu preciso trabalhar para ter um iate, eu preciso trabalhar para ter um jatinho, ou se eu tiver acesso a alguns desses, eu já estou tranquila, né? Então, eu posso trabalhar simplesmente para poder alugar um apartamento por uma semana numa praia, digamos, em Maceió. Né? Eu vou passar uma semana em Maceió. No próximo ano, eu quero passar uma semana em Natal. No próximas férias, eu quero passar alguns dias em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, eu não preciso ter uma propriedade lá, me sentir rica, dona de propriedades. Eu simplesmente preciso ter acesso a isso e com isso eu melhoro a minha qualidade de vida. Né? Eu não preciso trabalhar tanto, eu não preciso acumular tanto, eu não preciso ter tanto. Isso acaba dividindo com outras pessoas, porque durante um ano eu posso 50 pessoas podem utilizar a mesma propriedade, 100 pessoas podem usar a mesma propriedade, e todas as pessoas vão ter acesso àquele bem, àquele serviço que eu tive e vão ter acesso àquela qualidade de vida que está disponível ali. Então, a minha qualidade de vida melhora, porque eu privilegio as coisas que realmente são importantes, ao invés de privilegiar a busca pelo enriquecimento e acumulação. Né, os jovens colaborativistas estão tomando emprestado as virtudes do capitalismo, como eu já falei anteriormente, e do socialismo. E outra coisa é que hoje, aproximadamente 1/3 da população produz a sua própria informação. Né? Então, nós pesquisamos, nós buscamos, nós visualizamos e nós divulgamos isso constantemente nas redes sociais, na internet. Então, as pessoas passam a ter acesso às informações de uma das outras. Então, nós não ficamos mais simplesmente presos ao que a mídia, ao que a televisão, ao que o rádio coloca para a gente. Nós passamos a promover, a pesquisar, a produzir a própria informação. Né? Isso trouxe uma mudança, uma independência muito grande. Né? Nós passamos por problemas lógicos, né? Problema de adaptação, então muitas pessoas ainda não têm o hábito de buscar a fonte, de buscar se aquilo é uma notícia real ou não, então isso acaba disseminando muitas fake news, muitas coisas que acabam mexendo com a sociedade, mas é o processo de adaptação, né? Então eu preciso me adaptar a esse processo, amadurecer, e outras pessoas vão observando pelo exemplo, vão observando às vezes por ter já disseminado algo que realmente era em verdade, que ela tem que pesquisar, e isso ao longo do tempo isso vai amadurecendo. Isso é normal na economia. No começo, geralmente, há um desequilíbrio, com o passar do tempo as pessoas tendem a rever, a se questionar e ir se adaptando. Então, nós geralmente na economia temos extremos. Né? As pessoas que não querem de forma alguma, depois todos querem aquilo, né? Então acaba gerando uma pressão, e daqui a pouco aquilo se torna desvantajoso e as pessoas chegam a um equilíbrio. Observam que nem tanto não rejeitar e nem tanto querer. É algo que tem que ser com equilíbrio, buscar a forma mais correta de ter acesso àquilo. Então, a economia compartilhada, ela já ameaça a economia tradicional, né? Então, como o caso dos hotéis, o caso dos táxis, e muitos outros mercados e serviços, que o caso da indústria da música, da indústria de vídeo, né? Nós temos setores que simplesmente deixaram de existir. Então, por exemplo, as locadoras, nos anos 2000, em todos os bairros tinha uma grande locadora. Hoje em dia, às vezes, na cidade tem uma ou duas que oferece alguns serviços de forma bem específica para atender um determinado nicho. Então, compartilhar bens e serviços tornam as regras que regem uma economia de mercado menos relevante. Então, você não precisa mais da posse, como eu falei, você pode ter simplesmente o acesso. Na fase atual, nós estamos testemunhando o surgimento de uma economia híbrida, né? Mas essa economia do compartilhamento, ela tende a se estabelecer e tende a dominar esse mercado. Desculpa. A economia de compartilhamento está em ascensão, né? Então, nós temos, basicamente, um cenário de que em 2050 ela terá se estabelecido, será a forma econômica principal de transação da economia. Então, nos próximos anos, nós vamos ver um grande avanço em relação à economia compartilhada, à economia conectada.
nós vamos estar cada vez mais conectados, cada vez mais tendo acesso a bens e serviços por meios digitais, né? E isso vai fazer com que a economia mude totalmente sua forma de agir, de pensar, né? Então, hoje, antigamente você tinha que ter uma loja, um espaço físico, hoje simplesmente você precisa ter um estoque, né? Você pode tirar fotos do seu produto, disponibilizar na internet, vender esse produto, chamar alguém para entregar sem que nem ao menos você tenha uma loja física, um lugar para que essa pessoa possa verificar essa mercadoria fisicamente, né? Então, essas mudanças acontecem de forma muito rápida e isso tende a se tornar cada vez mais presente na vida das pessoas. Há algumas atividades que estão se adaptando, que tiveram um crescimento muito rápido, né? O time banking, que é a troca de tempo, como eu falei lá, o violão pela furadeira, os profissionais de gestão, as plataformas de oferta de serviços, as plataformas de empréstimo entre vizinhos, plataforma de troca e doação de produtos. Você simplesmente não quer um vestido, não quer um sapato, você disponibiliza. Compartilhamento de carro, né? Diferente do Uber, você compartilha o seu carro, você está indo para determinado local e você disponibiliza uma carona, um assento no seu carro e a pessoa paga por aquilo. Isso está afetando, inclusive, as empresas de ônibus, porque acaba se tornando mais barato você pegar uma carona do que você utilizar um ônibus, né? Compartilhamento de carro por meio do Uber, né? Que já é uma forma em que há um motorista, um fornecedor e ele oferece serviço. O compartilhamento de carona, desculpa, o compartilhamento de carro, eu falei errado. O compartilhamento de carona é que você disponibiliza um assento. O compartilhamento de carro, você disponibiliza o seu carro. Então, você vai trabalhar, você fica de 8 a meio-dia no seu trabalho, então de 8 a meio-dia você disponibiliza o seu carro, alguém vai lá, pega o seu carro, faz o supermercado, resolve um problema, devolve o seu carro, quando você for sair ao meio-dia, seu carro já está de volta no estacionamento, né? O compartilhamento de táxi, que foi uma saída que eles tiveram que buscar para competir com o Uber, né? Então, hoje no Rio de Janeiro também o táxi tem seus próprios aplicativos e também tem a forma de dirigir o uso daquele táxi para as pessoas que vão para o mesmo destino. Um também que se familiarizou bastante foi o coworking, né? Que é o compartilhamento de escritórios, pessoas trabalhando no mesmo ambiente, você pode alugar uma sala, pode alugar uma mesa, pode alugar uma determinada quantidade de cadeiras. Então, são atividades que realmente se popularizaram, né? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Nós temos essa economia que está surgindo, que está se desenvolvendo. Nós, basicamente, estamos convivendo e vivenciando esse crescimento, né? Então, a economia conectada, compartilhada, a tendência dela é que ela se torne cada dia mais comum, até mesmo porque é algo que as pessoas estão buscando, é algo que as pessoas estão se adaptando, estão necessitando. E, como eu falei, o coronavírus, a pandemia, fez com que essa economia se tornasse muito mais comum. As pessoas mesmas buscassem alternativas, né? Então, empresas, mesmo em locais onde não tem, por exemplo, iFood, as empresas buscaram criar aplicativos que você acessasse pelo próprio WhatsApp, as formas de compra, o cardápio da empresa. Então, houve uma mudança e está havendo, e ela tende a ser duradoura e ela tende a se desenvolver e cada dia mais nós nos tornarmos conectados, né? Então, daqui a 20, 30 anos, isso vai ser muito mais comum e essa geração que está entrando agora, ela vai comprar isso de uma forma muito mais rápida e da mesma forma que hoje em dia, quando você pergunta para uma criança de 5 anos o que é uma fita cassete, ela simplesmente não tem a menor ideia, né? As pessoas daqui a 10, 20 anos vão ter dificuldade de saber como era uma transação sem envolver a internet, né? Então, se você tem a possibilidade de ir no supermercado, filmar com o seu celular o QR Code, ali ele vai te dar informações do produto, nutricional, até mesmo receitas, a origem, se utilizou agrotóxico, se não utilizou, isso vai se tornar muito popular. Então, daqui 10, 20 anos, isso já acontece na China, em alguns países da Europa. Aqui no Brasil, nós ainda temos pouquíssimos estabelecimentos, mas é questão de tempo.
né? Então, daqui a pouco nós vamos estar mais adaptados a isso e simplesmente as pessoas não vão entender como é que nós fazemos compras sem saber qual a origem daquele produto. Então, de onde veio o meu tomate? Eu vou saber que o meu tomate veio lá da granja do seu Arthur, que ele não utilizou agrotóxico, que ele é um produto orgânico, que ele foi cultivado em tal período, que ele foi colhido em tal período e que ele está disponível na prateleira desde tal dia, né? Então, simplesmente, todas as informações que eu preciso vão estar ali disponíveis. E isso vai facilitar muito a nossa vida. Então, por isso é algo que cresce bastante. Essa economia conectada, essa economia digital, em que nós vamos ter cada vez mais acesso a serviço, acesso a bens de uma forma mais barata, mais acessível e, ao mesmo tempo, de uma forma que nos traz muito mais segurança, né? Então, aquela resistência que tinha no início, porque era algo desconhecido, algo perigoso, hoje em dia ele foi trocado por algo que é mais seguro, que é algo que tem mais informações, porque simplesmente eu posso ver uma avaliação, eu posso ver a origem, eu posso saber quem é o meu produtor, o meu fornecedor, e eu vou me sentir muito mais apto e muito mais seguro para comprar. Então, esse é o meu e-mail, tá? Caso vocês queiram entrar em contato, eu estou totalmente à disposição. E, mais uma vez, eu peço desculpa por ter que fornecer essa palestra de forma gravada. Eu gostaria muito que fosse de forma online, mas realmente nós vamos estar em um período em que nós vamos ter várias bancas de TCC e eu vou estar participando de muitas delas, inclusive no dia que a minha palestra está prevista, eu vou participar de 5 bancas, então eu faria uma palestra muito corrida, uma palestra de uma forma que eu estaria preocupada com várias coisas e eu não conseguiria fazer de uma forma que eu passasse o conteúdo para vocês. Mas eu estou totalmente disponível e muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada a todos que estão compartilhando e assistindo a essa palestra. Obrigada.